E hoje eu vou falar para vocês um pouco de uma coisa que eu vejo todo dia, que trabalhando na área de CloudSec, a gente vê muita misconfiguration, né, na configuração de ambiente de cloud. E eu acredito que todo mundo aqui já passou, ou conhece alguém que passou, por algum tipo de exposição de dados que você não queria que acontecesse. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter recebido um e-mail de promoção desejada, uma mensagem de um evento contato no site tal, e daí você nem sabe, nunca nem viu aquele site. Ou tipo, você achei teu contato por tal lugar pelo Booking, pelo Starbucks, e você nunca nem foi lá. Como que a tua informação chegou neles? Normalmente, as empresas usam hospedagem de servidores de banco de dados na AWS, no Google, na Azure. E esses servidores, eles chamam S3, são buckets. Por que buckets? Porque eles são vaults que guardam informações. Então, a AWS, eles têm o S3, que é o Simple Storage Service, por isso que é S3. A Google tem o GCP, que é a GCP é o Cloud Google Cloud Provider, e eles também chamam de buckets. E a Azure tem os blobs, que é essencialmente a mesma coisa. Eles só dão nomes diferentes por uma questão de brand. Tá? Agora, eu vou convidar vocês a entender como que acontece a exposição dessa informação. Tá? Se vocês puderem escanear esse QR aqui, vocês vão estar hackeando o primeiro bucket público de vocês. Não é phishing não, né? Vocês estão vendo aí o Big Boy Link, um amigo meu dos Estados Unidos, a gente estava desenvolvendo essa palestra juntos. E isso, se vocês olharem a URL, ela é a URL da foto. Isso porque todo arquivo dentro de um bucket S3 ele tem uma URL própria. Então, se tiver um arquivo CSV, uma foto, um arquivo de configuração, tudo que tiver dentro do S3 ele vai ser um objeto próprio com uma URL própria. Então, isso dá para a gente a possibilidade de fazer fuzzing, né? Que é a técnica de usar palavras interessantes de arquivos que você pode querer para achar conteúdos escondidos dentro daquele bucket. Se você souber uma palavra de algo que você quer e você testar isso naquele bucket, se tiver ali, vai te trazer a Amazon vem no padrão nome do bucket.s3.amazon.com/. E beleza, Gustavo, mas as empresas colocam isso na Amazon. A Amazon é uma das maiores empresas do planeta. Como que isso pode estar não seguro, cara? Como é esse problema? Bom, em 2017, 198 milhões de dados de eleitores dos Estados Unidos foi vazado pela Deep Root Analytics, com inclusive uma pesquisa de tendência de voto anexada a cada um dos eleitores, com nome, e-mail, tudo da vida da pessoa e a tendência de voto dela. Então, com o vazamento desse bucket, eles conseguiam dizer quem é você, quem são seus familiares, seus amigos e qual é a tendência de você votar em qual candidato. E isso estava aberto para a internet a custo nenhum. Qualquer um, sem conta na AWS, conseguiria ver. Ah, mas 2017 já são aí 4 anos? 5 anos? Não, 8 anos. 8 anos, né? Mas, beleza. Então, vamos falar de 2020. 2020 a gente teve um vazamento de 25 GB, 10 milhões de arquivos da Booking e da Hostels.com que estavam hospedados no mesmo bucket, com nome, e-mail, CPF, Social Security Number, código do cartão, número, CVV, tudo em texto plano. Exposto para qualquer um na internet. Você só precisava de uma conta gratuita da AWS. Em 5 minutos você faz com 6 cliques. E quando isso foi denunciado, o bucket ainda estava em uso. Eles não têm ideia do tamanho real desse vazamento. Quando o bucket foi encontrado e denunciado, ele estava com 25 GB. Mas ele demorou algumas boas horas para ser tirado do ar. Então, não tem como saber o tamanho desse vazamento. E como que a gente encontra esses vazamentos? Como que a gente acha isso na natureza, no mundo real? A gente pode usar ferramentas browser-based, como o Grey Hat Warfare, ou ferramentas de linha de comando, né, CLI.
como o AWS Bucket Dump, o S3 Scanner, o GoBuster, o Travis Buster, que já são fãs de diretório muito bem conhecidos. Esse aqui, nossa, eu imaginei que fosse para mais bonito essa foto, mas é um exemplo do Grey Hat Warfare. Ele é como se fosse o teu browser do Google. Você abriu a página do Google, você digita lá o URL que você quer. Aqui, você vai digitar uma palavra interessante que você queira, e aqui uma extensão. .txt, .php, .html, .xml, a extensão que você quiser. E ele vai buscar buckets abertos, ou muito expostos, com mínimos de permissão, e vai trazer para você. E isso aqui é um exemplo real, tá? Tanto que eu até tive que anonimizar. Eu puxei aqui phpconfig em .php e .txt. E veio aqui para mim 72.772 resultados. Isso aqui. E eu não estou registrando, tá? Isso aqui é uma plataforma aberta. Você consegue ver isso aqui sem nem criar conta. Ele te traz o nome do bucket URL, o tipo de arquivo e o tamanho de não precisa acessar e baixar. Veio aqui, ó, um da AWS e um GOG. Eu cortei os outros resultados porque é muito grande. Né? Esse aqui é o AWS Bucket Dump, que já é uma ferramenta um pouquinho mais técnica. É uma ferramenta que você tem que baixar no GitHub e usar uma lista de palavras mais direcionada. Tá? Basicamente, você compila ele, usa uma lista de palavras que você quer e uma lista de possíveis nomes de bucket e uma lista de palavras que você quer. Ele vai fazer um crawl na web, vai trazer para você tudo que tiver disponível e ele vai baixar no seu computador o que você quiser. É um ótimo jeito de encher o teu HD. Eu aprendi. Porque ele baixa o bucket inteiro, tá? Então aqui, não sei se está dando para ler daí, mas esse aqui é um bucket de um vendedor de PLR, daqueles cursos online. E todos os cursos de autoajuda, as planilhas de como organizar suas vendas, o resultado de vendas de alguns alunos e deles também estava ali. Simplesmente com uma lista de possíveis nomes de buckets e palavras que eu poderia querer. Aí ali dentro tem extensão .csv e .xlsx, que são as extensões do Excel. E eu consegui acesso até a planilha de quem comprou o curso do cara. E-mail, nome, telefone. Quanto vale essa informação se você resolver vender ela no fórum? Se você resolver vender ela para alguém que vai fazer mau uso disso. Então é muito importante a gente proteger as informações nossas, dos nossos clientes, e saber onde a gente está cadastrando as nossas informações. Porque você pode confiar no Google, não recomendo, ou no Starbucks para pegar o Wi-Fi, mas você sabe para quem eles se entregam, como eles protegem a informação de vocês? É um pensamento que a gente tem que ter. Aqui, ó, é um exemplo já do bucket sendo feito na load. Tá? Isso aqui está dentro da minha máquina. E está aqui, ó. Database 01 S3 Amazon AWS, espanhol S3 CSX, formação. Isso aqui, esse formação, ele é os dados dos alunos que compraram, passaram e conseguiram revender o curso do cara de PNL. E esse aqui, Kansas S3, esse eu reportei para eles, que era uma igreja no Kansas que tinha todo o histórico de dízimos salvo um S3 aberto. Exato. Aí beleza. Bom, gente, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês verem, tá? Mas se a gente não fosse usar nenhuma outra ferramenta, se a gente fosse usar só a Amazon CLI, que é a interface de linha de comando da Amazon, para quando a gente está no servidor hospedado lá, e não tem recursos gráficos, tá? Ali em cima está um comando que é o seguinte: AWS Profile, aí tem o nome do perfil, EC2 Describe Snapshots e a região. Basicamente, isso aqui vai listar para a gente todos os snapshots, todos os saves de uma instância de computação, de uma máquina virtual da empresa. O que isso aqui faz? Basicamente, eu tenho acesso ao disco rígido de todas as VMs que a empresa deixou aberta. E eu não usei nenhuma ferramenta extra. É
é simplesmente listar a Snapchat. É uma ferramenta inclusa na Amazon que eles incentivam você a usar, que tem um comando que traz informação nele, que te dá acesso a bancos de dados e discos rígidos de instâncias de empresas que esquecem que eles deixaram isso tudo aqui. Que eles terminaram de configurar a instância de computação, a dele, e salvaram o Snapchat, por causa de eles precisarem fazer um retorno, e não salvaram o Snapchat no lugar correto. Isso aqui está aberto para a internet inteira. E eu tive que censurar os IDs dos Snapchats, porque qualquer um pode baixar isso aqui. Mas por que isso acontece? Por que a gente vê de novo falhas de misconfiguration e falhas que expõem dados de milhões de pessoas e milhões de valor em dados na internet? Isso aqui é um exemplo de política de acesso de bucket, ou política de acesso de qualquer recurso da AWS. Tá? Eles chamam de policy. E esse efeito aqui, Effect Allow Principal Asterisco, ele é um NN. Você está expondo aquela informação para NN, qualquer pessoa na internet. Muitas vezes isso é mal interpretado como qualquer uma organização, qualquer um dentro da Amazon, mas NN é público, 100% público. Isso aqui é o tipo de caractere coringa que desenvolvedor que está montando o site usa para, tipo assim, putz, cara, vou trabalhar remoto essa semana, como que eu vou acessar meu trabalho no computador de casa? Aí ele deixa isso aqui aberto para fazer o trabalho dele durante a semana remoto, esquece de voltar para a configuração original, que isso nem deve ter sido feito para começar, e fica assim, para sempre, exposto. Servidor de desenvolvimento, servidor de elaboração, servidor de produção exposto. Qualquer um podendo colocar dentro do código do servidor um backdoor, porque o banco de dados está exposto e isso totalmente aceitável para qualquer pessoa. Porque não é só questão de política de acesso, não é acesso de leitura, é acesso de leitura, de escrita e de execução. NN. Como isso devia ser feito? A AWS tem um negócio que chama ARN, Amazon Resource Number. Cada usuário, cada role de acesso, cada identificador, tudo dentro da Amazon tem um ARN próprio, único e intransferível. Então, quando eu quero dar acesso para um recurso, dentro da política, eu tenho que colocar a AWS ARN no ARN da pessoa. Então, ele tem um número único e um usuário único, no caso do URL. E isso aqui era como isso devia ser feito. Mas, se você falar uma coisa, parecido pra caramba, né? Uhum. As policies são arquivos de JSON. Então, o texto é muito fácil você se confundir nisso aqui. É muito fácil você se distrair com uma vírgula, com um ponto e vírgula no final, com uma indentação. É muito fácil fazer errado. Precisa de muita atenção. E muitas vezes o cara nem se deu o trabalho de jogar no chat GPT da vida, cara, me monta uma política de acesso do banco, tipo CRN, para ele se poupar no trabalho no início. Beleza, mas se isso acontece tanto, se acontece tão fácil, se é tão fácil de fazer errado, se é tão perigoso, se expõe a informação de todo mundo, como a gente impede isso? Como a gente impede que milhões e milhões de informação de milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro caiam nas mãos erradas? Simples. A gente aplica para a computação em cloud tudo que a gente aplica para o resto da segurança em termos de boas práticas. A gente habilita bloqueio de acesso público, assim como tem que acessar, não vai acessar. Bloqueio de confidencialidade, né? Princípio de confidencialidade, Privilégio, né? Tem que estar disponível para quem não tem que estar disponível. A gente usa políticas de IAM e políticas de bucket. Ao invés de eu dar acesso ao usuário, eu vou dar acesso ao IAM role, que vai permitir única e exclusivamente quem tem aquela role, que é só quem deve acessar aquela informação. A gente vai ativar o versionamento e a criptografia dos buckets. Isso aqui é muito legal. Por quê? Versionamento consegue te dar a possibilidade de voltar a versão do bucket para antes de uma alteração que não devia ter sido feita. E a criptografia garante que, no caso de uma exposição, aquele bucket não vai estar exposto
janeiro de 2023 foi quando a Amazon implementou a criptografia padrão dos buckets. Então, todo bucket de antes de janeiro de 2023, se ele não foi configurado corretamente, se ele for configurado padrão, ele está exposto para a internet até hoje. E a criptografia que eles usam, o SSE, é bem bacana e é bem fácil de aplicar. É uma caixinha que você checa no final da configuração do bucket. É isso que eles deixaram de fazer. E é o estrago que gera hoje. Eles também têm que utilizar o Access Analyzer, que é uma ferramenta que vai analisar o acesso e as alterações feitas dentro do bucket e configurar o CloudWatch e o CloudTrail, que é como se fosse o SIEM e o SOC automatizado da AWS. Essa aqui é a carinha do CloudWatch, porque mesmo que o bucket esteja configurado com as configurações corretas, a gente precisa monitorar para saber se não foi alterada a configuração. Se alguém não vazou uma IAM, a gente precisa saber quem está acessando essa informação. A gente precisa de um log de registro. É por isso que o cartório tem um registro de quem altera os documentos. A gente precisa ter essa informação, esse log, essa possibilidade de auditoria. Isso é muito importante para a integridade da informação. Porque senão qualquer um entra ali no bucket, altera uma informação. Vamos colocar assim, ó, é um bucket que guarda multas. O governo adora multas. Se isso está exposto na internet, eu posso entrar lá, jogar o valor da minha multa de R$1.000 para R$1, pagar ela. Já era. Se isso não tiver auditoria, como eu vou saber que a minha multa era de R$1.000? Não de tudo. E o CloudTrail, ele vai mandar logs para o CloudWatch, gerar alertas. Ele vai permitir que você tenha visibilidade disso dentro do CloudWatch. Mas, beleza, tudo isso é muito básico, né? Boas práticas, monitoramento, integridade, são coisas que a gente fala sempre, desde sempre. Mas como real é isso? Né? Isso acontece mesmo? Ou parou em 2020? Essa aqui é o Orca, é a ferramenta que eu trabalho todo dia. Ela é uma ferramenta de SAST, DAST e monitoramento geral de cloud. Tá? E isso aqui é um print real de um cliente muito grande que a gente atende. Ele é um cliente com mais de 5.000 workloads, isso seria mais de 5.000 VMs de funções lambdas, é um dos maiores bancos do Brasil. E eu acho que ele quis fazer um bingo, porque ele conseguiu fazer tudo que dava para fazer de errado. A gente tem um bucket que permite upload não encriptado de informação. Um bucket que não está com o MFA ativo para acessar. Ele não está com um bloqueio de acesso público. Ele não está com um force de HTTPS. A conexão para acessar o bucket não precisava ser criptografada. HTTPS é padrão, se eu não me engano, desde 2015. 10 anos, gente. Aí aqui tem algumas outras coisas, tipo, ele permite acesso sem log, não tem registro de quem acessava. Ele permite... ele não está com versionamento habilitado. Se alguém mudasse as informações do bucket, não tinha como limpar, não tinha como ver o que aconteceu. Não tinha um backup das informações, basicamente. E ele não estava configurado com public access block. Então, teoricamente, a pessoa não precisaria sequer dar conta dela clica na AWS para acessar esse bucket. Por sorte, eu vi isso aqui com coisa de 30 minutos que tinha subido o bucket. Porque toda vez que você sobe um artigo novo no Orca, ele escaneia o artigo antes dele subir. Aí apertou e eu fui lá corrigir. Mas é isso, gente. O cliente fez um bingo de tudo que dá para fazer de errado em 2024. Vocês daqui para frente vão ser os bancos DBA, os próximos RCMEs, os caras que vão construir e configurar buckets. E ia ser muito massa se daqui 2, 3 anos, ou no próximo ano, esse tema não fosse tão atual. Vamos fazer eles corretamente, tá bom? Vamos ser exemplo disso aí. Por agora é isso. Muito obrigado. Que plano, continuem estudando e vamos para aquela luta. Alguém tem uma pergunta?
Mais alguém? Calma aí que eu anotei a pergunta, senão eu esqueci. O TDAH é foda. Bom, tá legal? Não? Tá me ouvindo? Agora sim. Gustavo, eu anotei uma pergunta aqui. Quando você mostrou ali que você baixou o bucket, qual que é a sua responsabilidade depois de ter baixado um bucket que está público? É uma pergunta legal. É uma pergunta de ética. O que eu vou fazer com essa informação que está pública, mas que é informação de pessoas que estão desprotegidas? E, tipo, não era para eu ter aqui. Eu reportei isso pro cara da PLR e para a igreja, e para aquela igreja do Kansas, que estava por discurso. Eu não verifiquei se eles proibiam, mas eu excluí os dados da minha máquina e deixei um reporte lá para eles. Aí, essas informações já não estão mais na minha máquina. Bom dia. Eu só uma dúvida. Quanto ao Orca, como é que ele funciona a partir de analisar a infraestrutura? A infraestrutura sobe a partir do Orca ou o Orca observa, por exemplo, o provedor para poder... Baita pergunta legal. O Orca hoje, ele é referência de segurança de cloud. O Orca tem uma tecnologia proprietária que chama Side Scanning. Basicamente, toda vez que eu vou subir uma VM, um arquivo ou um banco de dados, ele gera um snapshot disso e escaneia o snapshot dentro do servidor do Orca, mas ele analisa os metadados sem ter acesso direto à informação. Então, o Orca consegue analisar toda e qualquer informação dentro do bucket sem expor ela. Essa é uma tecnologia proprietária do Orca. E isso não gera load no serviço do cliente. Então eu posso ter uma VM gigantesca, um banco de dados gigantesco, que isso não aumenta a conta do cliente da AWS. Agnóstico de infraestrutura. O Orca hoje funciona tanto com Azure, tanto com AWS, tanto com GCP, Alibaba Cloud e Oracle Cloud. Bom dia. Eu queria saber se, por exemplo, o recente o recente vazamento do Banco Neon tinha a ver mais com a parte do banco, com uma coisa interna mesmo de algum funcionário ou ex-funcionário que sabe disso aí. Eu tive conhecimento do vazamento do Neon por um colega que foi afetado pelo vazamento, mas eu ainda não investiguei para ver se foi um vazamento de ambiente cloud derivado de uma configuração ou se foi um insider ou um ataque. Eu sei que teve um vazamento, que muita gente foi afetada, mas eu ainda não sei o motivo. Mais gente? Então, vou considerar esse rumor de que ele teve acesso privilegiado de forma interna. A gente estaria falando de um tipo de insider que é um atacante interno da companhia. É muito difícil lidar com insider, porque ele é uma pessoa de confiança dentro da empresa. Então, ataques feitos por insider, eles são problemas muito grandes, e ele é um problema tanto de confiança da empresa com o funcionário, de GRC, de governança de risco e compliance, mas que assim, ele pode ser mitigado. É um problema que é difícil para caramba de evitar, de proibir totalmente, mas ele pode ser mitigado com o princípio de menor privilégio. Então, se um funcionário que não precisa ter acesso administrativo não tem, a chance dele conseguir vazar uma informação que ele não deveria ter em primeiro lugar é muito menor. Voltando com a questão do Neon, a gente pode conversar disso no Instagram, ou se quer meu contato, eu pesquiso e eu te retorno. Mas eu não tenho informação do Neon ainda. Mas é uma pergunta, gente? Não, só parabenizar pela palestra, assim, me fez ter curiosidade de aprender mais de AWS. Eu queria perguntar para você qual é o seu contato de rede social para manter o contato, para tirar algumas outras dúvidas não relacionadas à palestra, assim, AWS. Pode passar. Beleza. O meu Instagram é exatamente o meu link. R3D0LX01. É redondo
LinkedIn? Consigo mandar o link para vocês. LinkedIn? E o LinkedIn é Gustavo Redol, tá? REDOL.